vamos dar início, abrindo a palavra de Deus em Lucas, capítulo 10 e versículo 19. Lucas, capítulo 10 e versículo 19. Você que está conosco aqui no templo vai acompanhar o esboço e também os textos bíblicos pelo Data Show, e você que nos acompanha pela internet também terá acesso aí na plataforma da rede social dos textos bíblicos e também do esboço desta lição. Lucas capítulo 10, versículo 19. Irmãos, hoje nós estamos avançando um pouco mais, graças a Deus. Temos aqui a classe dos adultos, já retornamos com a classe dos jovens, que é uma sala maior. Também as mulheres vitoriosas retornaram na semana passada, uma classe maior também, e são poucas alunas. E hoje retomamos o curso de missões, lá na sala de teologia, também é uma sala grande, e não são muitos alunos. Então, 4 classes estão funcionando hoje na nossa escola bíblica. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Amém. Então vamos ficar em pé e vamos fazer a leitura. Lucas capítulo 10, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Amém? Põe a Bíblia no assento e vamos orar agora, aqui no templo e também aí na sua casa. Feche os olhos, levante a sua mão e vamos falar com Deus. Pai, ilumina a nossa mente e o nosso coração para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Fala conosco, meu Deus, precisamos ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor. Abençoe o teu povo aqui reunido de forma presencial, e abençoa também aqueles que nos acompanham pela internet. Pedimos a tua bênção sobre o estudo da tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus, amém. Podem se assentar, e vamos então dar início. Milagres e sinais na pregação. A pregação do evangelho feita pelos discípulos e por Jesus era acompanhada de sinais e prodígios. As manifestações sobrenaturais de Deus levam milhares de pessoas a crer na palavra e a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. O avivamento espiritual procura um retorno à simplicidade e ao poder do evangelho, e prega a atualidade das curas e dos milagres. Quem crê na cura e nos milagres? Nós cremos na atualidade das curas e dos milagres. O avivamento, ele procura um retorno à simplicidade e ao poder do evangelho. O avivamento traz isso de volta. Por isso, estamos estudando milagres e curas na pregação. Jesus disse: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Serpentes e escorpiões aqui são termos indicativos das mais perigosas forças espirituais do mal. O crente tem domínio sobre os espíritos malignos, pois Cristo nos deu poder e autoridade sobre Satanás. Nós temos o poder de Deus, temos autoridade para expulsar demônios, para repreender as doenças. Vejamos a introdução do nosso estudo nesta noite. Vejamos o exemplo em Atos dos Apóstolos acerca dos lenços e dos aventais do apóstolo Paulo. Atos capítulo 19, vamos ler os versículos 11 e 12. Abra sua Bíblia juntamente conosco. Atos capítulo 19,
versículos 11 e 12. A igreja primitiva, realizando o ministério recebido de Jesus, exercitou os dons espirituais, inclusive o de curar, a ponto de até os lenços e aventais de Paulo serem usados para a cura dos enfermos. Veja o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 19, os versículos 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Tamanho era o poder de Deus na vida do apóstolo Paulo, que os aventais e lenços se levavam do seu corpo até os enfermos, e as enfermidades fugiam, e os espíritos malignos saíam. Tamanho era o poder de Deus na vida daquele homem. Os lenços e aventais do apóstolo Paulo manifestavam o poder de Deus. Não quero fazer apologia a usarmos lenços e aventais para a cura divina nos dias de hoje. Não é isso. Não é esse o propósito da ministração. Mas eu quero demonstrar para vocês que Paulo era cheio do poder de Deus. Não é uma teologia como nós vemos hoje, pessoas vendendo lenços, vendendo tijolo, vendendo óleo ungido. Não, meus irmãos, isso está longe da palavra. Você não vê de forma alguma Paulo vendendo lenço, Paulo vendendo avental. Você vê que os lenços eram levados dele, os aventais, e então as enfermidades fugiam e os demônios saíam. Era algo natural, não foi programado. Isso não é doutrina. Pode acontecer de alguém tocar em mim, tocar em você e receber cura. Pode acontecer. O poder de Deus é sem limites, mas nós não podemos fazer disso uma doutrina. Espalhar lenço, espalhar avental, não é esse o propósito. O propósito é mostrar que Paulo era cheio do poder de Deus. No tempo de Jesus, os doentes foram curados. A igreja primitiva, realizando o ministério de Jesus, exercitou os dons, inclusive os de curar. Vejamos mais um ponto ainda aqui na introdução. A sombra de Pedro. Atos, capítulo 5, 15 e 16. Eles transportavam os doentes e os colocavam nas ruas para que a sombra de Pedro se projetasse sobre eles e fossem curados. Olha que coisa tremenda. Capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, versículos 15 e 16. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Você pode dizer amém? Meus irmãos, então, tamanha era a fé do povo, e tão grande era o poder de Deus na vida do apóstolo Pedro, que eles levavam as pessoas enfermas e colocavam na beira da rua. E quando Pedro passava, a sombra dele se projetava sobre eles e eles recebiam cura. De todas as cidades, eles vinham a Jerusalém, traziam os enfermos, os endemoniados, e todos ficavam curados. Isso precisa acontecer nos dias de hoje. Deus não mudou, Ele é o mesmo. Vamos buscar, vamos orar. Isso é avivamento. O avivamento traz milagres e sinais na pregação. Veja que a sombra de Pedro manifestava o poder de Deus. A nossa sombra também precisa manifestar o poder de Deus. E por último, ainda aqui na introdução, vejamos a ordem de Jesus. Lucas capítulo 10, tem um pequeno erro, na hora que eu fiz o slide, ali está Lucas 10, 19, mas o correto é Lucas capítulo 10, versículo 9, Lucas capítulo 10, versículo 9,
A ordem de Jesus aos discípulos foi: curai os enfermos e dizei, chegado é o reino de Deus. Lucas capítulo 10 e versículo 9. Curai os enfermos. Então, meus irmãos, é uma ordem de Jesus, para mim e para você, é uma ordem de Jesus para a igreja. Nós fomos chamados para curar os enfermos, nós fomos chamados para libertar os oprimidos. Você pode levantar sua mão e dizer aleluia? Milagres e sinais na pregação. Então esta é a introdução. Vimos aqui o poder de Deus se manifestando na vida de Paulo, de tal forma que até os lenços e aventais eram levados, e as doenças fugiam e os demônios saíam. Vimos também Pedro, as pessoas punham os doentes, a sombra dele se projetava, e todos eram curados. E vimos a ordem de Jesus: curai os enfermos. Está bem claro, curai os enfermos. Jesus disse para os seus discípulos. Quem é discípulo de Jesus aqui? Nós somos discípulos de Jesus hoje. Então nós somos chamados para curar os enfermos e para libertar os oprimidos. Glória a Deus por isso. Até aqui todo mundo entendendo? Se você está com papel e caneta aí, anota. Estou vendo gente com caderno, isso é muito bom. Crie esse hábito de trazer um caderno ou um bloco para anotações, traga caneta, escreva, ou marque na Bíblia mesmo. Isso ajuda você a memorizar, é muito bom. Vocês podem me observar quando tem alguém pregando, eu estou anotando ali. Isso é muito importante, faça isso, cria esse hábito, arruma uma agendinha, marca aí cada estudo. Você que está na sua casa pode fazer isso também, marque. E todos que fazem parte do grupo de WhatsApp Família Renovada, tem o esboço. Não sei se você teve curiosidade de ver. Você precisa observar bem o grupo Família Renovada. A gente só coloca ali coisa boa. E quando a gente posta alguma coisa ali, a gente já posta pouco. Quando posta é porque é coisa boa. Aproveita. Lá está o esboço. Você pode ampliar, né? A letra vai ficar grande e você vai conseguir aprender bem. Tanto nós que estamos aqui no templo, como quem nos acompanha pela internet. Então vamos lá. Primeiro ponto: o Evangelho e o sobrenatural. O sobrenatural faz parte do Evangelho. Basta abrir o Novo Testamento e ler as narrativas de pessoas que viram de perto o que Jesus fez e ensinou. Curas, relatos sobre expulsão de demônios, ressurreições e multiplicação de pães, são alguns dos exemplos que mostram que o Evangelho não consiste apenas em palavras. Durante muito tempo parece que a igreja omitiu essa verdade. Pensadores cristãos foram intelectualizando a mensagem e esqueceram-se da simplicidade e da praticidade dos ensinos de Jesus. Infelizmente, com o passar do tempo, as pessoas foram intelectualizando a Bíblia, foram focando muito na mente, no intelectual, e foram complicando as coisas e deixando de lado a simplicidade. Eu fiquei tão feliz no culto das 8 horas da manhã, domingo aqui, o presbítero Romualdo pregou a mensagem do cego de Jericó. E que palavra, irmãos, que palavra maravilhosa, uma palavra simples, mas uma palavra de fé, que mexeu com a igreja toda. Porque às vezes a gente fica muito bitolado em pontos difíceis da Bíblia, em debates intermináveis, e a gente foca muito em detalhes, mas nós precisamos voltar à simplicidade do Evangelho, ao poder de Deus. O presbítero Jefferson, também no culto das 18 horas, pregou uma mensagem simples: fique na arca, não saia da arca. Ele pregou sobre Noé, falou sobre a arca, e trouxe para os nossos dias uma palavra simples e profunda, que mexeu com todos nós. E você que ao me ouvir falar agora, seu coração queima, você pode acessar a página da igreja no Facebook, e você pode ver essas mensagens. Já temos algumas também no YouTube, com qualidade
excelente de áudio e também de imagem. Eu tenho procurado assistir e tenho sido grandemente abençoado. Tem conteúdo lá do culto inteiro e também tem conteúdo que é só a pregação. Você fica à vontade e passa isso para frente, compartilha com seus amigos, com seus familiares. Vamos divulgar a palavra de Deus, amém? Então, primeiro ponto, o evangelho e o sobrenatural. E aí dentro disso, número 1, a pregação com poder. Número 2, o exemplo de Jesus. E número 3, a promessa de Jesus. Quem está com a revista aí na página 33, vai observar que eu fiz uma mudança. No ponto 1, a pregação com poder. O texto da revista diz o seguinte, que a pregação muitas vezes é desacompanhada de poder. Esse é um grande mal dos nossos dias. Palavras bonitas, porém vazias, que não mudam a vida de ninguém. Não há interação entre a vida do pregador e o trabalho do Espírito de Deus. Então, infelizmente, é isso que acontece hoje. Palavras bonitas, porém vazias. Isso não muda a vida de ninguém. Então, meus irmãos, nós precisamos de pregação com poder. Vejamos 1 Coríntios capítulo 2. Você que tem Bíblia, abre aí conosco, versículos 4 e 5. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 4 e 5. Eu louvo a Deus pela nossa equipe de transmissão e de data show e de som, que está toda empenhada para melhorar, para aperfeiçoar, para que todos tenham mais recursos no estudo da palavra. 1 Coríntios 2, o 4 e o 5, diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Paulo falando aqui, olha, a minha palavra não é sabedoria humana não, mas é poder de Deus, porque eu quero que a vossa fé não se apoie na sabedoria do homem, mas sim no poder de Deus. Então o exemplo de Paulo tem que ser seguido por mim e por você. A nossa pregação tem que ser acompanhada de poder. Palavra vazia para nada vale. A palavra precisa ser acompanhada de poder, unção, autoridade. Vejamos então agora, em segundo lugar, o exemplo de Jesus. Mateus capítulo 9, do 35 ao 38. Mateus capítulo 9. Vejamos o exemplo de Jesus, do versículo 35 até o 38. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e as moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. O que Jesus disse? A seara é grande, poucos são ceifeiros. Mas antes dele dizer isso, ele sentiu compaixão das pessoas, que elas andavam desgarradas, como ovelhas que não tinham pastor. E ele percorria as cidades, ensinando e pregando, e curando as pessoas. Ele não só ensinava, mas ele também pregava, e ele não só pregava, mas ele também curava. Deus nos chamou não só para ensinar, não só para pregar, mas Ele nos chamou também para curar. Às vezes é muito mais cômodo eu dizer para você: vai na farmácia, vai no médico, mas não é isso que Deus quer de mim em primeiro lugar, nem de você. Ele quer que nós usemos a fé e a autoridade no nome de Jesus para buscar a cura divina. Nós entendemos, claro, que algumas enfermidades são para tratamento médico, algumas enfermidades são para tratamento farmacêutico, mas eu creio também que muitas doenças são para serem resolvidas através da oração. E nós, como crentes, servos e servas de Deus, precisamos acreditar na cura divina.
nos milagres de Deus. Nós não podemos ter dúvidas. É o exemplo de Jesus. Ele mostra aqui para nós a amplitude do campo de trabalho. Ele ia pelas cidades e pelos povoados. O modo de comunicar a verdade, através do ensino e da pregação. A maneira dele lidar com o sofrimento humano. Ele tinha poder e autoridade para curar as doenças e as enfermidades. E por último, a força que movia o ministério de Jesus, o amor e a compaixão. É isso que nós hoje em dia precisamos fazer nas congregações, na casa de recuperação, na tarde da bênção, nos cultos aqui no templo sede, nos pontos de pregação. A gente precisa demonstrar amor e compaixão pelas almas. A gente precisa lidar com o sofrimento das pessoas, usando de poder e autoridade para curar os doentes, para operar milagres em nome de Jesus. E como que nós vamos comunicar isso? Através da pregação, através do ensino. E onde que nós vamos? Em todo lugar, nas cidades, nos povoados, é no hospital, é na Santa Casa, é no asilo, é pela rua, é pelas vielas, é nos becos, é ao ar livre, é de casa em casa. Onde Deus te mandar ir, vá. O que Deus te mandar fazer, faça. É o exemplo de Jesus. Quem quer seguir o exemplo de Jesus? Você quer seguir o exemplo de Jesus? Você quer seguir o exemplo de Jesus? Jesus tinha amor e compaixão pelas almas. Jesus curava os doentes. Jesus pregava, ensinava. Jesus, ele ia por todas as partes. Não tinha acepção de pessoas. Ele não escolhia lugar para ir, não. Ele ia onde estava o povo. E ainda, nesse primeiro ponto do nosso estudo, o evangelho e o sobrenatural. Número 1, nós aprendemos a pregação com poder. Número 2, aprendemos o exemplo de Jesus. E agora, número 3, a promessa de Jesus. Jesus prometeu aos discípulos que todo aquele que cresce nele faria as mesmas obras que ele e ainda faria maiores. Era a promessa de ação sobrenatural do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 14 e versículo 12. João, capítulo 14 e versículo 12. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Amém? Olha a palavra de Jesus. Você já parou para meditar, para refletir nesta palavra? É profundo o que Jesus disse aqui. Quem crê em mim, fará as obras que eu faço, e fará obras ainda maiores. Jesus pode fazer coisas ainda maiores hoje, através de mim e de você. Jesus ressuscitou morto, Jesus curou cego, Jesus levantou paralítico, e Ele está dizendo aqui que se nós crermos nele, nós podemos fazer obras ainda maiores. Pedro, Paulo e a igreja primitiva entenderam isso. Você não vê nos evangelhos dizendo sobre o avental, sobre o lenço de Jesus, mas Deus operou dessa maneira através de Paulo. Você não vê o evangelho falar da sombra de Jesus, mas você vê a narrativa de Atos falar sobre a sombra de Pedro. Então cumpriu-se essa palavra. Deus pode fazer hoje coisas maiores. Eu não duvido de nada, irmãos. Deus tem todo o poder. Alguns criticam certas manifestações. Eu não duvido. O poder de Deus é sem reservas, o poder de Deus é sem limites. Quem sou eu, quem é você para medir o poder de Deus? Deus faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Deus usa quem Ele quer. O evangelho sobrenatural, nós temos que buscar o sobrenatural, nós temos que buscar o poder de Deus. As pessoas precisam de cura, as pessoas precisam de milagre, as pessoas precisam de libertação. Então esse é o primeiro ponto, o evangelho e o sobrenatural. Pregação com poder, o exemplo de Jesus e a promessa de Jesus. Está bem claro? Você que está anotando,
Primeiro ponto, o evangelho sobrenatural. A pregação com poder, o exemplo de Jesus e a promessa de Jesus. Todo mundo aqui ok? Você pela internet está aprendendo? Deixe seu comentário aí no Facebook, faça uma pergunta, aproveite para deixar também o seu pedido de oração. Vamos então para o ponto 2, por que sinais? Por que será que a gente precisa de sinais? Por quê? Os sinais são importantes para autenticar a mensagem. Moisés recebeu a autoridade do Senhor para fazer prodígios diante dos egípcios, a fim de comprovar que Deus o enviara. O mesmo ocorreu com Elias e Eliseu. Então os sinais autenticam a mensagem. E aí nós vamos aprender nesse ponto que Cristo é quem age. Nós vamos ver a finalidade dos sinais e quem dá o poder para a realização desses sinais. Tudo baseado em Romanos, capítulo 15, versículos 18 e 19. Vamos lá. Romanos, capítulo 15, 18 e 19. E enquanto nós pregamos, você pode ser curado. Enquanto nós estudamos a palavra, você pode receber um milagre, porque a palavra é viva e Jesus está no nosso meio. Diz assim, a Bíblia Sagrada, Romanos 15, o 18 e o 19. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo declara que os sinais haviam sido muito importantes ao anunciar o Evangelho aos gentios. Então Paulo está dizendo aqui que os sinais foram de extrema importância. A gente precisa de sinais hoje. A gente precisa de curas hoje. A gente precisa de milagres hoje. Vejamos então o primeiro ponto. Cristo é quem age pela instrumentalidade humana. Nós vamos ver novamente Romanos 15, 18, a parte A. A glória é do Senhor, Ele é quem opera maravilhas, não há razão para louvor ao homem. Veja o que diz a parte A do versículo 18 de Romanos 15. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. Quem que age, irmãos? É Jesus. Quem que faz? É Cristo. Quem que opera? É Deus. É Ele que opera maravilhas. A glória é dele. Não há razão para louvor do homem. Não há razão para louvarmos o homem, para engrandecermos o homem. A glória é de Jesus. É Ele que age. Tem um hino do nosso hinário que diz: Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. O poder é de Cristo, é Ele quem cura. Nós somos instrumentos, nós não podemos vangloriar. Nós somos vasos, nós somos canal, vasos de barro, falhos, fracos, pecadores. A glória não está em nós, mas no poder de Deus que habita em nós. Então é Cristo que age para cura, para libertação, para milagres. Em segundo lugar, vejamos a finalidade dos sinais. Vamos ler Romanos 15, 18, parte B. Os milagres são um meio para levar pessoas à fé. Muitos pregadores fazem dos sinais uma finalidade em si mesmos, mas esse não é o ensino bíblico. A finalidade é levar pessoas à fé. Veja o que diz a parte B do versículo 18 de Romanos 15: para conduzir os gentios à obediência.
Então os sinais, os milagres, são um meio para levar as pessoas à fé. A pessoa curada, ela vai crer em Jesus, ela vai entregar a vida para Jesus. A pessoa que recebeu um milagre, nunca mais ela vai abandonar Jesus. Ela vai pregar e ela vai trazer outras pessoas para Cristo. Então o objetivo dos sinais, a finalidade dos sinais é levar pessoas à fé. O sinal não é um objetivo em si mesmo. A bênção maior é a salvação. Então a pessoa é curada para que ela venha a Cristo, receba a salvação e obedeça ao Evangelho. Vejamos alguns exemplos aqui. Jesus fez sinais e os discípulos creram nele. João capítulo 2, versículo 11. Vamos ler. Jesus fez sinais e os discípulos creram nele. Está escrito assim: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Está bem clara a palavra. Quando Jesus transformou a água em vinho, lá em Caná da Galileia, foi o primeiro milagre que Jesus operou. O texto diz assim: e os seus discípulos creram nele. Então para que existe o sinal? Para que as pessoas creiam, para que as pessoas venham à fé, para que as pessoas obedeçam a Deus. Um outro exemplo, Atos 9, 35. Enéas, paralítico, foi curado pela instrumentalidade de Pedro. Vamos ler Atos capítulo 9 e versículo 35, diz assim: e viram-no todos os que habitavam em Lídia e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Pedro chegou num lugar chamado Lida, e ali havia um homem chamado Enéas, que estava paralítico numa cama há 8 anos. Deus usou Pedro, e aquele homem foi curado, e a Bíblia diz que todos os que habitavam naquela região se converteram ao Senhor. Para que Deus vai fazer milagres aqui na Renovada? Para crescer o nome da Renovada? Para o pastor Paulo aparecer? Não. Deus vai fazer milagres aqui para que pessoas se convertam, para que almas sejam salvas, para que o Evangelho cresça. No céu não tem placa de igreja, no céu não vai ter pastor Paulo, pastor João, pastor José. Lá no céu todo mundo é servo. Outro exemplo, Atos 9:42. Dorcas, mulher crente, havia morrido. Pedro orou e ela ressuscitou. Veja o que aconteceu. Atos 9:42. E foi isso notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Veja bem, Deus usou Pedro, a mulher ressuscitou, e muitos creram em Jesus. Então nós vamos sair daqui entendendo qual é a finalidade dos sinais: salvação de almas, pessoas serem levadas à fé. Boa colocação do diácono Marcos, nosso secretário da escola bíblica. Paulo e Silas, na prisão, Deus mandou o terremoto, houve aquele rebuliço lá dentro, o carcereiro queria tirar a própria vida, ficou apavorado e perguntou o que devia fazer para ser salvo. Paulo e Silas disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. O homem se converteu e toda a família dele se converteu. Então o milagre é para salvação. O milagre não é um fim. A pessoa caiu endemoniada, mas será que ela foi salva? Será que ela está na igreja? Será que ela permanece? Ah, foi curado, mas está no mundo, bebendo, fazendo tudo errado. Então não adiantou, porque o propósito não é a cura, o propósito não é a pessoa receber a bênção, o propósito é ela receber a cura, receber a bênção e servir a Deus, vir para o Evangelho. Quem veio para o Evangelho através de uma cura? Tem alguém aqui? Muitos vieram através de cura.
Quem sabe alguém que me acompanha pela internet veio para o Evangelho através de uma cura que recebeu. Coloque aí no comentário para a gente saber. O testemunho glorifica a Deus, aumenta a fé da igreja e atrai mais bênçãos para nossas vidas. Amém? Até aqui quem entendeu diz amém? Então é o segundo ponto que a gente conclui aqui. Por que sinais? Com base em Romanos capítulo 15, 18 e 19, nós aprendemos que é Cristo quem age, aprendemos a finalidade dos sinais e quem dá o poder para realizar. E agora vejamos então o terceiro e último ponto desta lição: milagres e sinais na pregação. O último ponto, a igreja e os sinais. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 2, vamos ler do 1 ao 5. A igreja de Cristo não pode contentar-se com um cristianismo sem vida, sem autoridade. Ao escrever 1 Coríntios, o apóstolo Paulo declara que sua palavra e pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. O seu objetivo era ver uma igreja fundamentada não em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Sabedoria humana não garante estabilidade à igreja. Vejamos então 1 Coríntios capítulo 2. Eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Olhe o que Paulo está falando. Eu não fui a vocês com sabedoria, palavras bonitas, não. Versículo 2: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. E aí o 4 e o 5, que nós já lemos anteriormente, vamos reler. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O propósito do apóstolo Paulo foi esse: fundamentar a igreja no poder de Deus. A igreja não pode contentar-se com um cristianismo sem vida, sem autoridade. Nós precisamos sentir o poder de Deus. Os sinais precisam acontecer nos dias de hoje. E aí, nesse ponto 3, a igreja e os sinais, nós temos 2 pontos. Acompanhe comigo. O primeiro deles é palavra e poder. O que nós lemos aqui Paulo dizendo? 1 Coríntios 2, o 4 e o 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. É bom estudar? É, e é muito importante. É bom fazer teologia? É bom, e se puder, faça. É bom fazer curso de missões, curso Mulher Vitoriosa. É bom, é muito importante ter diploma, ter certificado, isso é excelente. Mas nós não podemos apoiar a nossa fé nisso. A nossa fé precisa estar apoiada no poder de Deus. Palavra e poder, poder e palavra. Tem que ser equilibrado, como numa balança. O mesmo tempo que você estuda, você deve orar. O mesmo tempo que você ora, você deve estudar. Tem que ser equilibrado. Aí você vai ter palavra e poder. Porque se a pessoa tem só palavra, ela fica chata. Fica aquele negócio vazio, xoxo. Agora, se ela não tem palavra, também vai só no poder, ela fica fanática. Aí não tem base bíblica, aí pode cair em heresia. Então nós temos que equilibrar palavra e poder. Ler Bíblia, estudar, fazer curso, mas orar, acreditar, jejuar, subir no monte, fazer campanha, pôr o rosto no chão, buscar o poder de Deus. Essa é a renovada que eu conheço. Uma igreja de sinais, uma igreja de prodígios, uma igreja que tem língua estranha, que tem poder do Espírito Santo. Obediência, que é o principal. Não adianta ler, estudar, se não obedecer. Amém? E os sinais é no sentido também para trazer mais obediência, temor de Deus. O segundo ponto: os sinais ocorrerão naturalmente como resultado da ação do Espírito Santo. Atos
capítulo 3, versículo 6. Abra aí a sua Bíblia junto comigo. À medida que a igreja dá liberdade ao Espírito Santo, os crentes veem o poder de Deus se manifestando na vida diária. Bastaram as palavras: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E os apóstolos Pedro e João viram um coxo sendo curado. Façamos da nossa pregação uma oportunidade para Deus agir em nosso meio. Atos capítulo 3, versículo 6. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Oh glória! Foi natural, irmãos. Pedro e Tiago, aleluia. Aqui no caso, Pedro e João, eles estavam indo no templo orar. Era algo natural. Aí tinha alguém pedindo esmola. E aí o Espírito Santo tomou eles: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o homem levantou, completamente curado. Foi algo natural, pelo poder do Espírito Santo. Eu já vi milagres acontecer aqui nesta igreja. Um dia nós oramos por uma irmã, e ela não me falou isso na hora, mas ela estava com um caroço no seio. E ela foi para a casa dela. Quando ela chegou em casa, tinha estourado. Ela foi curada. Muitas pessoas já foram curadas aqui nesta igreja. Pessoas já foram libertas. Libertas do cigarro, libertas do álcool. Muitas pessoas receberam milagres extraordinários. Quem já recebeu milagres aqui nesta igreja? O nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então os sinais vão ocorrer no meio do louvor. A gente louvando, a gente adorando. Quantas vezes a gente já viu pessoas endemoniadas caírem sem nem a gente pôr a mão? A pessoa foi liberta no meio do povo. Eu me lembro de uma menina que ela era paralítica, não andava, e alguém sonhou, e nós fizemos campanha, e a pessoa sonhou que ela estava curada e andando. E essa menina hoje é uma adolescente, ela anda. Ela não é mais paralítica, ela foi curada pelo poder de Deus no nosso meio. A igreja e os sinais. Não podemos contentar com arroz e feijão, com água com açúcar. A gente precisa buscar mais de Deus. Temos que pagar o preço, subir um monte, fazer jejum, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos então agora para a conclusão. Você que está na sua casa, medite nesses textos, refaça esse estudo e guarde essa palavra no seu coração. A vontade de Deus é curar os enfermos. Vejamos alguns textos para a gente encerrar o estudo de hoje. Mateus 4, 23 e 24. Jesus agiu sempre assim, em todo o seu ministério terreno. Leiamos então Mateus capítulo 4, os versículos 23 e 24. Veja o que diz: e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. 24. E a sua fama correu por toda a Síria, traziam os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Então veja bem, Jesus agiu sempre assim, em todo o seu ministério terreno. A vontade de Deus é curar os enfermos. É o exemplo de Jesus que nós temos que seguir. Jesus é o grande exemplo, o autor e o consumador da nossa fé. Podemos aprender com João, podemos aprender com José, podemos aprender com o pastor Paulo, mas o nosso grande exemplo é Jesus. Eu posso errar, o João pode errar, o José pode errar, mas Jesus não erra, nunca errou e jamais vai errar. Em segundo lugar, vamos ler João capítulo 20 e versículo 21. É missão da igreja curar os doentes em nome de Jesus Cristo. É missão da igreja. Veja o que diz João capítulo 20 versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou,
eu também vos envio a vós. Então Jesus nos enviou. Como ele foi enviado pelo Pai, ele pregou, ele ensinou, ele curou, ele disse: assim como meu Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Então nós também temos que pregar, ensinar e curar, no nome de Jesus. Nós temos uma missão, e Jesus está conosco nessa missão, obreiras, povo de Deus aqui presente, homens e mulheres de Deus, nós temos uma missão, e Jesus está conosco nesta missão, nós não estamos sozinhos. Foi Ele que disse: eu vos envio a vós, como o Pai me enviou, agora eu envio vocês. Eu estou aqui na sede, fui enviado por Deus, e Deus me enviou, e eu estou fazendo a obra, e eu enviei vocês para as congregações, para fazer a obra. Façam a obra, preguem o evangelho, ensinem a palavra, cura os doentes. Vamos desafogar o hospital, irmão. Vamos desafogar a Santa Casa, vamos curar os doentes. No nome de Jesus. Cadê a cura? Cadê o poder de Deus? Será que acabou o poder de Deus? Não. Deus está à procura de homens e mulheres que creiam. E aí que entra o terceiro ponto. A cura geralmente depende da fé do doente. Vamos lá em Atos 14 e 9. Geralmente a cura depende da fé da pessoa que está enferma. A pessoa tem que crer. Atos 14, 9. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, veja bem, Paulo viu que ele tinha fé para ser curado, e então Paulo disse: levanta direito dos seus pés. O homem então saltou e andou. Ele era coxo, ele era lesado desde o nascimento, ele nunca tinha andado, e Paulo olhou para ele, viu que ele tinha fé, e aí então Paulo disse: levanta, e o homem levantou e andou, e recebeu o milagre. Então as pessoas precisam ter fé, você precisa ter fé, eu preciso ter fé. E por último, aquele que em nome de Jesus vai ministrar a cura, também precisa ter fé. O obreiro, a obreira, quem está orando, impor na mão, tem que ter fé, senão a pessoa sai mais doente ainda, entra com dor de cabeça, sai aleijado. Você tem que ter fé, para a pessoa sair curada. É igual quando você vai casar, ó, um conselho aí para o solteiro, ó. Você tem que dar para a esposa pelo menos o que ela tinha na casa do pai, pelo menos. Por isso que não pode ser muito rica, não, senão você vai estreitar aí. Então a gente vai orar aqui para a pessoa, irmão, pelo menos, se não conseguir a cura, pelo menos que ela sai do mesmo jeito, né, irmão? Mas não sai pior não, misericórdia. Mas em nome de Jesus, impõe a mão, use a fé, use a autoridade que Deus te deu, o poder de Deus, no nome de Jesus. Repreenda os demônios, mande embora as doenças, e o nome dele, o nome de Jesus, será glorificado. Marcos 11, 24, veja o que diz. Marcos capítulo 11, versículo 24. Por isso eu vos digo, que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Então tem que pedir com fé. Então quem precisa de cura, tem que ter fé. E quem está orando por cura, também precisa ter fé. Glória a Deus que aqui nós todos temos fé, né? E se a nossa fé está pequena, Deus vai aumentá-la. Agora veja que Deus não pede uma fé tão grande. Diz que tem que ser pelo menos o tamanho do grão de mostarda, né? Que é a menor semente que existe. E aí vai acontecer um milagre extraordinário. Amém? Para fechar, irmã Jéssica, coloca para nós lá no início, para a gente fechar com vocês, irmãos da internet, irmãos que estão aqui no templo, e os obreiros já prepararem para o recolhimento dos dízimos e das ofertas, cooperador Adilson Correia, irmã Glória, prepararem aqui para o louvor. Vamos fazer uma recapitulação. Milagres e sinais na pregação, é o tema de hoje, e a gente usou o texto de Lucas 10, 19, eis que eu vos dou poder, para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aí na introdução, nós vimos alguns exemplos,
O exemplo do apóstolo Paulo, que tinha o poder de Deus de tal forma que os lenços e aventais se levavam dele, as enfermidades fugiam e os demônios saíam. Depois vimos o exemplo do apóstolo Pedro, que era tão cheio do Espírito Santo, que as pessoas levavam os doentes para que a sombra dele se projetasse sobre elas, e as pessoas ficavam curadas. E aí a ordem de Jesus, Jesus disse: curai os enfermos, amém? Então essa foi a introdução. Aí no ponto 1, nós aprendemos o evangelho e o sobrenatural. Número 1, a pregação com poder. A pregação precisa ser acompanhada de poder. O exemplo de Jesus, que pregou, ensinou e curou, e a promessa que ele fez: quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará obras ainda maiores, amém? Aí no ponto 2, por que sinais? Nós aprendemos a finalidade, o porquê dos sinais, com base em Romanos 15, 18 e 19. Aprendemos que é Cristo quem age, aprendemos que a finalidade é levar pessoas à salvação, e o poder para realizar, quem dá esse poder é o Espírito Santo. Quem dá esse poder para a realização dos milagres é o Espírito Santo, amém? E no terceiro ponto, nós aprendemos a igreja e os sinais. Nós não podemos nos contentar com um evangelho vazio, um cristianismo sem vida. E aí nós aprendemos que a palavra precisa ser acompanhada de poder. Os sinais acontecerão naturalmente. E a gente encerrou, concluímos dizendo que a vontade de Deus é curar os enfermos. Alguém tem dúvida? Não. Então esse é o estudo de hoje: milagres e sinais na pregação.